Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fatos Respondidos, o canal que traz respostas que vocês sempre buscaram. Aqui vocês encontrarão conteúdo interessantes e curiosos sobre os mais diversos temas, desde história, ciências até cultura e entretenimento. Sejam bem-vindos. 10. O bebê de Rosemary. As ações do grupo liderado por Charles Manson chocaram o mundo e, é claro, a conexão com a ficção acabou sendo feita. O filme de 1968 acompanha a gestação complicada de Rosemary, até que enfim ela dá à luz a uma criança que não é simplesmente humana. Um ano depois, a esposa do diretor Sharon Tate foi barbaramente esfaqueada e ela estava grávida, de 9 meses. Embora a realidade possa ter facilitado as conexões com a ficção, as histórias macabras não se encerram por aí. Se os rumores forem verdadeiros, algumas cenas bombásticas filmadas em um antigo hospital em Los Angeles chamaram a atenção de forças do além. Durante as filmagens, o alarme do andar desocupado continua tocando, levando a equipe a acreditar que não eram bem-vindos ao prédio. Em uma entrevista Cosmopolitan, Jennifer Space comentou sobre suas experiências no set. Depois das gravações, o ator precisou se submeter a uma cirurgia para remover cálculos biliares. O compositor Christoph Comita sofreu uma queda acidental que deixou em coma e levou à morte. Eventos que foram coroados pelo assassinato da Tate pelas mãos da família Manson. 9. Comboio do Terror. O primeiro e único trabalho de Stephen King como diretor não foi assombrado apenas pela crítica, que deu notas baixíssimas para o Comboio do Terror. Em 1986, na história do cometa que está se aproximando da Terra, fez com que as máquinas ganhem vida. Uma série de acontecimentos, no entanto, levou os membros da equipe a pensarem que a ficção estava se tornando realidade. Embora não haja relatos de máquinas deliberadamente atacando trabalhadores da produção, as gravações foram permeadas de diversos acidentes com dublês e membros da equipe técnica, chegando a haver morte perto de mais de uma vez. Como se isso não bastasse, a produção ainda foi interrompida por um furacão que atingiu o set no meio do calendário da gravação. 8. Hotel da Morte. As histórias do Hotel da Morte. 2011 antecedem o filme que foi gravado em Yankee Peddler, em Real Hotel, que há décadas coleciona relatos de eventos paranormais. Em entrevista ao Andy Weir, o diretor de Tim West falou sobre os eventos paranormais que supostamente aconteceram no set. Bem, eu sou cético, então realmente não acredito, mas definitivamente vi portas fechando sozinha, vi uma TV ligar e desligar sozinha, as luzes sempre queimavam no meu quarto, todos da equipe tinham sonhos muito vívidos, todas as noites em que realmente estranho. Quando questionado se os eventos continuaram acontecendo ao longo das filmagens, West comentou sobre a experiência de outros membros da equipe tiveram. Os sonhos voltaram ao primeiro dia em que entrei no hotel. A vibe estava lá. Sarah Paxton acordava no meio da noite pensando que alguém estava no quarto com ela. Todo mundo tem histórias, mas eu estava muito ocupado dizendo: vamos filmar, e só temos 17 dias. 7. No limite da realidade. Originalmente titulado Twilight Zone: The Movie, este é uma longa criada a partir da série que conhecemos por aqui como Além da Imaginação. Durante as filmagens, o ator Vic Morrow e os atores mirins René Chen, de 6 anos, e Mika Jin Lee, de 7 anos, morreram em um acidente de helicóptero. A história que relembra a ocasião cita que a investigação aponta que este foi considerado o primeiro caso que um diretor enfrentou acusações por causa da morte de membros da equipe. Ainda assim, nas histórias que incluem o que há no espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre ciência e superstição, relatos afirmam que Morrow havia subido o valor do seu seguro para fazer filmes porque uma premonição havia lhe indicado que ele morreria justamente em um acidente de helicóptero. Se é verdade, eu não sei. Se foi coincidência, eu não sei a resposta. Claro, está além da imaginação. 6. O Corvo. Brandon Lee, filho de Bruce Lee, interpretava o personagem de título em 1994, quando morreu durante a gravação entre uma cena e outra. Um projétil ficou a arma que deveria estar carregada apenas com balas de festim. A arma foi disparada conforme instruía o roteiro, mas Lee acabou levando um tiro de verdade. Como o personagem deveria ser atingido, demorou um pouco para que a equipe percebesse o que tinha acontecido. Essa, no entanto, é apenas mais popular das histórias de bastidores do Corvo. O ator John Polito comentou sobre os outros eventos que aconteceram durante as gravações.
Estávamos filmando à noite. No primeiro dia, eles estavam ajustando as luzes e havia um cara que estava dirigindo uma cherry picker no estacionamento. E a cherry picker caiu em uma ravina. Levantamos a parte de trás da cherry picker e o que o cara foi levantado foi direto para o poste elétrico e ele foi eletrocutado. O relato fica ainda mais gráfico antes de dizer que essa foi uma péssima abertura para o filme, indicado que este foi apenas um dos primeiros eventos do El Corvo. Ele continuou dizendo que o terceiro dia um caminhão cenográfico pegou fogo, e ninguém sabia do que se tratava. E assim como o comboio do terror, um furacão destruiu parte dos sets da rua. 5. Invocação do Mal. Em entrevista ao Independente, em 2016, na ocasião da divulgação do segundo Invocação do Mal, em 2013, o ator Patrick Wilson, que também é estrela dos filmes Sobrenatural, comentou sobre as experiências paranormais no set do primeiro filme. O jornal admite que o início da entrevista trouxe fatos leves, mas que ao falar deste caso, em especial, o Tom Wilson fica um pouco mais sombrio, indicando sua seriedade. Durante as gravações da Invocação do Mal, a atriz Joey King apareceu com marcas inexplicáveis pelo corpo, o que foi certamente acompanhado de perto pela produção, que não encontrou causas das lesões. Houve algumas coisas estranhas no primeiro, disse Wilson. Estávamos filmando há algumas semanas e ela tinha hematomas por todo o corpo. E, em primeiro lugar, crianças não fazem cenas arriscadas. Ela não fez nenhuma cena arriscada, ela não foi atingida por nada. Wilson explicou o quão sério isso foi para a equipe e isso sumiu no final das filmagens. Ela nunca teve desde então e nunca teve antes. Ela está bem, mas foi estranho, parece que uma coisa boa para falar durante a divulgação de um filme. Mas não, fiz isso naquela época porque seu pai não iria apenas fazer pouco caso de alguém. Eu vi medo em seu rosto. Você literalmente vê esta garotinha dizendo, eu não sei. 4. As Senhoras de Salem. As Senhoras de Salem. Em 2012, acompanha uma DJ que é atraída para um coven com o intuito de, claro, adorar Satã. Não se esperávamos algo menos de herege vindo de Rob Zombie. Mas como tudo que foge da curva, claro que esse filme seria amaldiçoado, se não por uma entidade metafísica, que fosse pelos espectadores que se sentiram intimamente ofendidos. Se os rumores forem verdadeiros, algumas cenas bombásticas filmadas em um antigo hospital em Los Angeles chamaram a atenção de forças do além. Durante as filmagens, o alarme do andar desocupado continua tocando, levando a equipe a acreditar que não eram bem-vindos ao prédio. Em uma entrevista Cosmopolitan, Jennifer Space comentou sobre suas experiências no set. Quando eu estava fazendo Senhoras de Salem, estávamos filmando em um local no centro de Los Angeles. E uma das minhas amigas no set tem tipo de um sexto sentido. Estávamos no segundo andar em um grande edifício e ela veio voando pelo corredor no final do dia, branca como um fantasma, e disse que tinha visto algo que não voltaria para pegar a bolsa, ao menos que eu fosse com ela. Isso me assustou totalmente. Também quando estávamos filmando no hospital, linda vista em Los Angeles, foi assustador. Tenho certeza que havia algo especialmente no porão. Nunca gostei de filmar isso. Sempre me deu arrepios. No segundo ou terceiro andar, a campainha de um dos quartos tocava o tempo todo, quando não havia ninguém lá em cima. Havia uma paciente, mas a campainha no final deste corredor tocava o tempo todo e assustava todo mundo. 3. Possessão. Possessão, 2012, adota algumas crenças judaicas para criar seu universo focado em uma garota que acaba possuída depois de comprar uma misteriosa caixa. Jeffrey Dean Morgan, que interpreta o pai da menina, compartilhou histórias estranhas em diversas entrevistas que também foi confirmada por outros membros da equipe que também tiveram experiências arrepiantes para contar. Entre todos os acontecimentos mais estranhos está o de uma unidade de armazenamento, onde estavam guardados todos os adereços do filme, incluindo uma caixa de book. O local pegou fogo misteriosamente e a causa do incêndio nunca foi determinada. Em entrevista de Hollywood Reporter, Morgan comentou que os objetos queimaram até o chão. Foi investigado que não havia sinais de incêndio criminoso, nenhum incêndio elétrico. Este, no entanto, não foi o único evento, explicou Morgan. Haviam coisas estranhas suficientes acontecendo no nosso set, coisas que nunca havia acontecido nos sets antes. 2. O Exorcista. O Exorcista de 1973 fez tanto sucesso que chegou a moldar o imaginário da época, efeito que se estendeu por mais de uma década.
O set de filmagem pegou fogo, embora digam que foi um pombo culpado. Rumores afirmam que o quarto de Regan ficou intacto, indicando que algo sobrenatural estava envolvido. Diversas mortes também foram ligadas à produção. As lendas são tantas que O Exorcista virou um episódio da série original Shudder, Cursed Films, que investiga filmes supostamente amaldiçoados. Este é um caso ainda mais tenso, já que não apenas membros da equipe foram afetados. A lenda urbana dizia que este filme era capaz de amaldiçoar os espectadores. Com isso, começaram a surgir relatos de pessoas que haviam tido reações físicas ao filme, incluindo vômitos, desmaios. Uma mulher chegou a culpar o exorcista por um aborto espontâneo. Segundo informações do Screen Rant, um número de casos em que culpava o filme foi vasto, tornando este uma das obras mais amaldiçoadas da história do cinema. A Profecia. Junto ao Exorcista e O Bebê de Rosemary, A Profecia de 1976 também é um filme com muitas histórias bizarras. O antigo Harold traz relatos do produtor Harry Burrard, que começou a usar uma cruz no set para proteger. Eu não estava disposto a correr nenhum risco, lembrou ele, 30 anos após as filmagens. O diabo estava trabalhando e ele não queria aquele filme feito. Estávamos lidando com áreas que não conhecíamos, e mais tarde foi ficando pior e pior e pior. Um artigo do canal CBS citou outros eventos que acabaram relacionados à produção. Em junho de 1975, apenas 2 meses antes de iniciarem as filmagens, o filho de Gregor Peck cometeu suicídio em setembro quando viajava para Londres. O avião em que o ator estava foi atingido por um raio, e que se repetiu semanas depois com o produtor executivo, Mason Nerford. Quando ele estava voando para Los Angeles, acabaram os raios não citados. O produtor Harry Bernhardt, por pouco, não foi atingido por um raio quando gravava em Roma. Coincidências? Será? E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha aprendido algo novo e tenha se divertido com a gente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta ou sugestão de tema para o próximo vídeo, deixe nos comentários que vamos adorar ouvir vocês. Até a próxima, continue explorando o mundo e conhecimento com o canal Fatos Respondidos.